Há um momento em toda relação em que o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Ele desaparece, se cala, parece fugir, e dentro de você nasce uma dor sutil, quase invisível aos olhos do mundo, mas profunda o bastante para abalar o seu eixo. Você começa a se perguntar: será que fiz algo errado? Será que ele perdeu o interesse? Mas e se eu te dissesse que justamente nesse afastamento mora a prova de que você tocou algo nele que ele ainda não sabe como lidar? O que você despertou nele não foi desinteresse, foi verdade. E a verdade assusta. Existe um ponto em que o homem deixa de ver a mulher apenas como presença externa e começa a senti-la como espelho interno. Quando isso acontece, não é raro que ele recue. Não por frieza, mas por impacto. Você não entrou na vida dele como distração, mas como revelação. Você não foi só um encontro, você foi um portal, e portais não se atravessam com pressa. Há algo em você que atravessou o ego dele, que tocou o âmago, que falou com a sua ânima, aquela parte invisível que ele mesmo ainda não conhece. E ao sentir isso, ele silencia. A maior parte dos homens não foi ensinada a permanecer diante da intensidade de um amor consciente. Eles foram treinados a correr do que não podem controlar, a negar o que os desmonta. E é justamente por isso que, quando a sua presença ativa algo profundo, ele foge. Não da mulher, mas da parte dele que você fez despertar. Isso não é rejeição, é resistência à própria transformação. E nesse espaço de silêncio nasce a dança do invisível. O campo vibracional entre duas almas que já se reconheceram, mas ainda não sabem como se sustentar mutuamente nessa nova frequência. Você sente falta da resposta, da continuidade, da confirmação, mas ele está num processo interno que a lógica não explica. E é aqui que muitas mulheres se perdem, tentando interpretar o silêncio com os olhos do ego, tentando preencher a ausência com teorias, mensagens e estratégias. Mas o que ele precisa agora não é de palavras, é da sua presença vibracional. É você habitando o seu templo interno, mantendo viva a chama da sua essência, sem se abandonar por causa da ausência dele. Porque se você tocou de fato o coração dele, ele vai sentir, mesmo longe, que algo nele mudou para sempre. O primeiro movimento começa quando você percebe que o afastamento dele não acontece no início, mas depois da conexão. É depois do riso verdadeiro, da conversa que atravessa a madrugada, do olhar que sustenta o silêncio sem pressa. É nesse ponto que algo muda no campo entre vocês. Jung dizia que aquilo que nos toca profundamente desperta complexos adormecidos, e quando isso acontece, o ego entra em estado de defesa. O silêncio dele nasce exatamente aí, quando o contato deixa de ser superficial e passa a ameaçar a identidade que ele construiu para sobreviver. Você sente que algo foi real, porque foi. Não é imaginação, não é carência, não é projeção ingênua, é ressonância psíquica. Quando duas pessoas se encontram além das máscaras sociais, o inconsciente se ativa. E o inconsciente não conhece pressa nem controle. Ele opera por símbolos, emoções difusas, sonhos, desconfortos. O homem que se afasta após a intimidade emocional não está rejeitando você, mas tentando reorganizar o próprio mundo interno, que foi deslocado pela sua presença. Aqui surge a primeira grande tensão emocional. Enquanto você sente vontade de se aproximar para sustentar o vínculo, ele sente vontade de se afastar para se proteger. Esse desencontro não é falta de amor, é diferença de estrutura psíquica. A maioria dos homens foi condicionada a existir a partir do fazer, do desempenho, do controle. Quando uma mulher entra em cena trazendo presença, sensibilidade e profundidade, ela convida esse homem a sentir. E sentir, para muitos, ainda é território ameaçador. O erro mais comum nesse ponto é interpretar o silêncio como desinteresse pessoal.
Jung alertava que confundimos facilmente o movimento interno do outro com rejeição externa, mas o silêncio, muitas vezes, é um ritual inconsciente de reorganização. Algo nele foi tocado, e ele ainda não tem linguagem emocional para sustentar isso em relação. Você não foi pequena demais. Foi grande demais para o momento psíquico em que ele se encontra, o espelho da sombra. Quando você desperta algo profundo em alguém, você se torna espelho. E o espelho não mostra apenas luz, mostra também feridas. A sua presença pode ter ativado nele memórias de abandono, medo de fracasso, experiências passadas onde amar significou perder-se. O silêncio é a tentativa inconsciente de não reviver dores antigas que ainda não foram integradas. A sombra, conceito central em Jung, não é o mal, mas tudo aquilo que foi reprimido para que o ego confirmasse sua imagem social. Quando você se aproxima com autenticidade, você convida o outro a integrar a própria sombra. Mas integração exige coragem. Nem todos estão prontos. E quando não estão, o afastamento surge como mecanismo de defesa. Não porque você feriu, mas porque revelou. Você, como mulher, sente essa ruptura no corpo. O peito aperta, o pensamento acelera, a intuição tenta explicar o inexplicável. É nesse ponto que muitas abandonam a própria energia feminina para entrar no território da ansiedade, do excesso de ação, da busca por controle. Mas Jung nos lembra que aquilo que é forçado no consciente se perde no inconsciente. Quanto mais você tenta puxar, mais o campo se contrai. Existe uma sabedoria silenciosa em não invadir o processo interno do outro. Permanecer inteira enquanto ele se fragmenta é um ato de profunda maturidade psíquica. Isso não é passividade, é presença. É sustentar o próprio eixo enquanto o outro ainda busca o dele. Quando você não reage ao silêncio com desespero, você transforma o campo vibracional da relação. Você deixa de ser gatilho de fuga e passa a ser espaço seguro, mesmo à distância. Esse é o ponto em que algo começa a se inverter de forma sutil. Porque o inconsciente masculino sente quando a mulher não colapsa. Ele percebe, mesmo sem saber explicar, que existe ali uma solidez rara. E isso nos leva ao terceiro bloco da jornada, o encontro com a ânima. Jung descrevia a ânima como a imagem interna do feminino na psique do homem. Quando uma mulher real se aproxima dessa imagem, ela provoca fascínio, mas também desorganização. Você não foi apenas uma pessoa na vida dele, você tocou a ânima, e tocar a ânima significa confrontar emoções profundas, desejos não vividos, sensibilidades negadas. Muitos homens se afastam exatamente quando começam a sentir algo que não sabem nomear. O silêncio é o intervalo entre o velho eu que não sente e o novo eu que começa a sentir demais. Nesse estágio, o vínculo já não depende de mensagens ou encontros. Ele acontece no campo simbólico. Você aparece nos pensamentos dele sem aviso, nos sonhos, nas associações involuntárias. Jung chamaria isso de sincronicidade psíquica. Algo foi constelado, e uma vez constelado, não pode ser desfeito com racionalização. Mesmo que ele tente seguir em frente, algo nele já foi marcado. Aqui, a sua postura interna é decisiva. Se você entra na dor, na cobrança silenciosa, na autoanulação, você quebra o campo. Mas se você permanece conectada à sua essência, à sua vida, ao seu corpo, ao seu prazer de existir, você sustenta a polaridade. A ânima não responde à pressão, mas à presença. Não responde ao medo, mas à segurança vibracional. Esse é um ponto delicado, porque exige confiança no invisível. Exige compreender que nem todo movimento é externo. Às vezes, a maior aproximação acontece no silêncio. E quando você compreende isso, algo dentro de você também começa a se reorganizar. Você deixa de medir o seu valor pela resposta dele e começa a sentir a sua própria inteireza.
Esse é o início da individuação. A narrativa se desloca para você, porque Jung sempre nos lembrava que aquilo que mais nos afeta no outro revela algo em nós. O silêncio dele toca feridas antigas suas, ativa memórias de não ser escolhida, de esperar, de se adaptar demais. Se sim, essa experiência não é punição, é convite. Um convite para integrar a sua própria sombra feminina. Talvez você tenha aprendido que precisa se esforçar para ser amada. Talvez tenha confundido amor com disponibilidade constante. O silêncio dele expõe essas camadas não curadas. E aqui existe uma oportunidade profunda de transformação. Quando você escolhe não se abandonar, mesmo diante da ausência do outro, você rompe um ciclo ancestral. Você deixa de repetir padrões e começa a escrever algo novo no seu inconsciente. Esse movimento interno muda tudo, porque a relação deixa de ser o centro e passa a ser consequência. Você não se fecha, mas também não se perde. Você sustenta o vazio sem preenchê-lo artificialmente. Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando suportamos a tensão dos opostos, sem tentar resolvê-la rápido demais. É exatamente isso que está sendo pedido de você agora. Nesse ponto, algo curioso acontece. A energia retorna. Não necessariamente através dele de imediato, mas através da vida. Você se sente mais viva, mais sensível, mais conectada. O campo vibracional se reorganiza. E quando isso acontece, o outro sente. Não como controle, mas como chamado. Porque aquilo que é inteiro em si não implora por retorno, apenas emana, onde tudo se prepara para uma revelação maior. Nada ainda se resolve, nada se fecha, mas algo se alinha. O silêncio já não dói da mesma forma. Ele passa a ser compreendido como parte do processo, não como fim. E é exatamente nesse ponto de suspensão consciente que algo novo começa a se formar no invisível. Porque o silêncio, quando compreendido, deixa de ser ausência e se transforma em espaço fértil. É nesse território invisível que a psique reorganiza seus símbolos. Jung afirmava que aquilo que não recebe consciência retorna como destino. E agora, ao invés de lutar contra o que não pode controlar, você começa a observar. Não com frieza, mas com maturidade emocional. Você percebe que o afastamento dele não paralisa mais a sua vida interna. Algo em você amadureceu, e esse amadurecimento altera toda a dinâmica do vínculo, mesmo sem uma única palavra trocada. Neste estágio, você já não está mais esperando por uma resposta externa para se sentir segura. A segurança começa a nascer de dentro, como uma chama silenciosa. Você entende que o amor verdadeiro não é ansiedade constante, mas ressonância profunda. E ressonância não exige proximidade física contínua, exige alinhamento interno. Quando você se mantém fiel à sua essência, sem se diminuir para caber no medo do outro, você honra o próprio processo de individuação. Você deixa de buscar fusão e passa a sustentar encontro. Algo também se revela sobre ele, mesmo à distância. O homem que some após ser tocado emocionalmente está diante de uma encruzilhada psíquica. Ou ele retorna ao conhecido, repetindo padrões de evasão, ou atravessa o desconforto e se expande. Essa decisão não depende de você, mas a qualidade do campo que você sustenta influencia profundamente esse movimento. Não como manipulação, mas como espelhamento. A presença íntegra convida à maturidade. A presença ferida convida à fuga. Você começa a perceber que não precisa provar nada, nem competir com o silêncio, nem preencher o vazio com explicações mentais. Há uma sabedoria ancestral em permitir que o tempo revele o que é verdadeiro. Jung via o tempo não como inimigo, mas como aliado da consciência. O que é real amadurece, o que é ilusório se dissolve, e você, ao não forçar desfechos, permite que a verdade do vínculo se manifeste por si mesma.
E assim tudo fica suspenso em um ponto delicado e poderoso. Nada termina aqui, mas nada é como antes. Você não está mais na mesma posição emocional de quando o silêncio começou. Há mais consciência, mais presença, mais alinhamento interno. Algo foi iniciado, nele, em você, no campo entre vocês. E antes que qualquer palavra seja dita, antes que qualquer movimento externo aconteça, existe algo que precisa ser compreendido em um nível ainda mais profundo.